Voto da relatora. A partir de agora, ao vivo, direto do plenário. Eu concedo a palavra agora à Sua Excelência, a ministra Rosa Retorna ao Weber, julgamento, relatora, presidente, para ministro o Luiz seu Fux. voto. Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, eu renovo a minha saudação a todos e cumprimento, assim, de uma maneira enfática, a senhora advogada, os senhores Quem vota é a advogados, ministra Rosa que fizeram Weber, vice-presidente do belíssimas STF. sustentações orais, né? Ouvi a todos com a maior atenção, com o maior proveito e a qualidade dessas sustentações orais, a meu juízo, bem evidencia a própria beleza do direito e a possibilidade de termos visões distintas sobre a interpretação das normas e dos institutos jurídicos, né? Aliás, nos julgamentos colegiados, né, esses julgamentos, quando se fazem por maioria, bem evidenciam essa possibilidade de olhares diferentes sobre uma mesma realidade e da mesma forma que hoje, inclusive, e agradeço igualmente as considerações do Dr. Humberto Jacques, né, que apresentou uma posição diversa da trazida ao autos no parecer do Ministério Público Federal. Ou seja, também no Ministério Público os olhares podem ser diversos e, por isso, estamos aqui e eu, desde logo, me excuso com vossas excelências, porque o meu voto ficou vários dias à disposição de todos no plenário virtual, mas não tenho como deixar de renovar as razões que me levaram a exará-lo e que, a despeito como disse, da excelência das posições contrárias e da respeitabilidade dos argumentos definidos, não me convenceram no sentido contrário. Digo eu, como relatei, trata-se de um recurso extraordinário representativo da controvérsia estampada no tema 325 da repercussão geral acerca da recepção pela Emenda Constitucional 32 de 2001 das contribuições ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O plenário julga a cobrança sobre folha de pagamento das empresas com destinação e a Agência ao SEBRAE, Brasileira Apex de e a ABDI. Desenvolvimento Industrial, ABDI, pelo específico prisma da base de cálculo aplicada. Em pauta, recurso extraordinário Cerne da discussão, 603-624. Fiação São Bento S.A. contra a o União. caráter taxativo ou não do rol de bases de cálculos prevista no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha A da Lei Maior, preceito que estabelece que, em verbes, as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo poderão ter alíquotas. A linha A, ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. E a linha B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. E aqui, desde logo, me reporto às brilhantes razões da tribuna, do advogado da recorrente, no sentido de enfatizar que o poderão diz com alíquotas ad valorem ou específica. E uma vez estipulada a alíquota, a qualidade, se ad valorem ou específica, aí fixada a base de cálculo. Digo que estão preenchidos, senhores ministros, os pressupostos genéricos de admissibilidade do recurso extraordinário,
e passo ao enfrentamento da matéria de forma articulada. Num primeiro momento do meu voto, eu examino a legislação em exame. Digo que a emenda constitucional 33, de 2001, emprestou estatura constitucional às bases de cálculo das contribuições de intervenção no domínio econômico, quais sejam o faturamento, receita bruta ou o valor da operação, e, no caso de importação, o valor aduaneiro, ao inserir o parágrafo 2º, inciso 3, a linha A, no artigo 149 da nossa Carta Política, que eu transcrevo no voto e eximo da leitura. Tal preceito constitucional, em sua redação original, tão somente preconizava a competência da União para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico, a observância do disposto nos artigos 146, inciso 3, e 150, incisos 1 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, todos da Lei Maior, remetendo ao legislador infraconstitucional das normas gerais em matéria de legislação tributária eventual maior detalhamento. Reproduzo no voto a redação original do dispositivo constitucional e digo que as contribuições destinadas ao SEBRAE, à APEX e à BDI, por seu turno, incidem sobre a folha de salários das empresas nos moldes da Lei 8.029 de 1990 e legislação posterior alteradora, que são as leis 8.154 de 90, 10.666 de 2003 e 11.080 de 2004. Reproduzo ainda o artigo 8º, parágrafos 3º e 4º da Lei 8.029 de 90, na redação da Lei 11.080 de 2004, bem como o artigo 1º do Decreto-Lei 2.318 de 1986, referenciado pelo primeiro desses parágrafos. Também me eximo da leitura desses textos legais. Eu citei apenas para contextualizar o tempo. Quem vota é a ministra relatora Rosa Weber, aspectos, embora não vice-presidente do respeitem STF. Propriamente ao Em pauta, recurso extraordinário 603.624. Viação São Bento S.A. contra União. O plenário julga a cobrança sobre a folha de pagamento das empresas com destinação ao SEBRAE, APEX e à o ABDI. adequado equacionamento da controvérsia. Esta questão, e esse é o primeiro aspecto que eu trato como pacífico, não foi objeto de exame quando do julgamento por este tribunal, em 26 de novembro de 2003, do recurso extraordinário 396.266, sob a relatoria do ministro Carlos Veloso. Naquele julgado, pronunciada a constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE pelo prisma da sua qualificação como interventiva, a se submeter ao comando do artigo 149, caput da Constituição, na redação original. Transcrevo a emenda do julgado. Continuo dizendo que esse recurso extraordinário 396.266 desafiou acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, também um caso vindo da Quarta Região como este, em processo ajuizado e sentenciado antes da edição da Emenda Constitucional 33 de 2001. Inovação constitucional sequer ventilada nas razões da apelação e do recurso extraordinário, a configurar, por consequência, a matéria não devolvida a essa Suprema Corte e, por isso, não foi apreciada naquela sentada. Segundo aspecto que eu reputo controverso é de que não foi enfrentada a matéria a que ora examinamos nas ADIs 2.556 e 2.568,
ações diretas relativas às contribuições instituídas pelos artigos 1º e 2º da Lei Complementar 110 de 2001, destinadas a financiar o pagamento dos estudos do FGTS. Em pauta, recurso extraordinário 603.624. Fiação São Bento S.A. contra a União. Relatora ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Pelo prisma do texto original da Constituição da República, tendo sido qualificadas por este Supremo Tribunal Federal como contribuições sociais gerais e insertas na regra geral da competência do artigo 149, caput da Constituição de 88. Reproduzo também a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno em 9 de outubro de 2002, quando do julgamento da tutela cauteladora nessas ações citadas. Rememoro que esta Corte, em 13 de junho de 2012, julgou prejudicadas as ações em relação ao artigo 2º da Lei Complementar 110 de 2001, tendo delas conhecido quanto aos demais artigos impugnados, julgando parcialmente procedentes as ANIs para declarar a inconstitucionalidade do artigo 14 caput no que se refere à expressão produzindo efeitos, bem como de seus incisos 1 e 2. Terceiro ponto de reputo incontroverso é que em 25 de abril de 2013, por ocasião do julgamento em regime de repercussão geral, do recurso extraordinário 635.682, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, este Tribunal Pleno assentou a desnecessidade da instituição por lei complementar, autorizada a espécie normativa ordinária, portanto, da contribuição para o SEBRAE. Igualmente, reproduzo no voto a emenda. Quarto aspecto. Quando do exame do recurso extraordinário 559.937, em 20 de março de 2013, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a constitucionalidade da contribuição para o PIS/COFINS, em votação, debateu a matéria não somente pelo enfoque da competência e da extinção do conceito valor aduaneiro, como também pelo prisma do regramento tributário introduzido pela Emenda Constitucional 33 de 2001, razão pela qual, oportunamente, eu retomarei as razões de decidir adotadas ao julgamento do citado recurso extraordinário. Transcrevo a emenda, me eximo da leitura. Ainda esta Suprema Corte, em 3 de novembro de 2011, ao exame do recurso extraordinário 630.898, em que relator o eminente ministro Dias Toffoli igualmente reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativas às consequências jurídicas advindas da edição da Emenda Constitucional 33 de 2001, no que tange a contribuição ao Instituto Nacional ao INPE, espécie tributária cuja incidência também se opera sobre a folha de salários. Recomendável, portanto, a apreciação conjunta e, se o caso, uma solução uniforme. E, por fim, o texto constitucional, ao advento da Emenda Constitucional 33 de 2001, passa a prever bases materiais para a incidência das contribuições de intervenção no domínio econômico, quais sejam faturamento, receita bruta, o valor da operação e, no caso da importação, o valor aduaneiro, enquanto a legislação infraconstitucional de regência dessas contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI determina a aplicação das alíquotas ad valorem sobre a folha de salários. Em síntese, senhores ministros, eu tenho por pacíficos os seguintes pontos. Primeiro, o tema objeto da presente repercussão geral, precisamente à luz da base de cálculo das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, e ainda não foi examinado por essa Suprema Corte. Segundo, as contribuições em apreço
tem matriz no artigo 149 da Constituição. Terceiro, dispensam lei complementar para sua instituição. E quarto, a emenda constitucional 33 de 2001 não prevê como base de incidência das contribuições de intervenção no domínio econômico a folha de salários. Abro no voto um capítulo para o esforço histórico da emenda constitucional 33 de 2001, né, que se mostra relevante na medida em que um dos métodos de interpretação é justamente o método histórico. Em pauta, recurso extraordinário 6.603.624. Criação São Bento S.A. contra União. 277. Quem vota é a relatora ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Pelo presidente da República, mediante a mensagem 1093 daquele mesmo ano. Em sua formulação original, a PEC 277 não incluía o inciso 3 no artigo 149, parágrafo 2º da Constituição da República, somente se referindo a alíquotas ad valorem e específicas no parágrafo que autorizava a criação de uma contribuição interventiva relativa à comercialização e à importação de combustíveis, a incidir sobre o faturamento ou a receita bruta, no caso de comercialização, e no caso de importação, sobre o respectivo valor aduaneiro. Transcrevo no voto o teor dos artigos 1º e 2º dessa PEC 277. Descabe olvidar, portanto, a original intenção de delimitar a base de cálculo da contribuição a ser criada com fulcro no artigo 177, parágrafo 4º da Carta Política, cognominada CID Combustíveis. Na minha visão, a contribuição teria de incidir sobre o faturamento ou a receita bruta, no caso de comercialização, ou sobre o valor aduaneiro, da hipótese de importação. Como já disse, não se cogitando recaísse tal contribuição sobre o lucro ou a folha de salário. Ocorre que na tramitação desta PEC 277, o Congresso Nacional reputou conveniente deslocar o dispositivo que constaria originalmente no artigo 177, parágrafo 4º, 1A da Lei Maior, incluindo no artigo 149, parágrafo 2º, a fim de que se aplicasse a todas as contribuições sociais e interventivas cobradas com sucedâneo neste preceito. A proposta surgiu na comissão especial destinada a apreciar a PEC, cujo relator foi o deputado federal Basílio Villani. Em seu parecer, o deputado Villani afirmou que, com a modificação, almejava estender a aplicação do dispositivo a todas as contribuições interventivas e sociais, de modo que o legislador pudesse adotar alíquotas ad valorem ou ad rem. Vou fazer a leitura breve, trecho da manifestação do eminente relator na Câmara dos Deputados. Aspas, a referência apenas à contribuição de intervenção no domínio econômico, contudo, pode ensejar o entendimento de que essas características não se aplicariam a outros tributos e contribuições, o que não parece conveniente. Pelo contrário, torna-se indispensável, a fim de alcançar plenamente os objetivos almejados com a emenda constitucional de que ora se cogita, vale dizer, de equiparar as cargas tributárias incidentes sobre os combustíveis nacionais e os importados, que se possam instituir alíquotas ad valorem ou ad rem também para as contribuições sociais, nomeadamente a CONFINS
e a do PIS/PASEP. O texto do substitutivo proposto, ao trazer esses dispositivos para o artigo 149 da Constituição, procura solucionar esse problema, reafirmando a faculdade de um legislador infraconstitucional escolher livremente, ao deliberar sobre as contribuições sociais ou de intervenção no domínio econômico, entre ambas as espécies de alíquotas. Fecho aspas. Quem vota é a relatora, ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Se materializou em pauta, recurso extraordinário 603.624. Cuja redação Fiação São Bento S.A. contra União. Do preceito constitucional promulgado. Verbes. Parágrafo 2º. Artigo 149, parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de que trata o caput desse artigo. Inciso 3. Poderão ter alíquotas, a linha A, ad valorem, incidindo sobre o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e no caso da importação, sobre o valor aduaneiro. Reformulado e complementado o parecer, chegou-se então à atual redação do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3. No caso, me refiro agora à linha A da Carta Política. Poderão ter alíquotas, a linha A, ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. Deliberou-se ainda, a teor do parecer do relator, especificar também a materialidade do ICMS monofásico sobre combustíveis e lubrificantes, a fim de facultar que a alíquota ad valorem não fosse aplicada necessariamente sobre o valor da operação, mas eventualmente sobre, aspas, o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. Fecho aspas. Tal aspecto teve a sua redação aprovada sem ressalvas, constando atualmente no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, a linha B da Lei Maior. Possível inferir, assim, não ter sido intenção do relator da matéria na Câmara dos Deputados limitar as possíveis bases de cálculo das contribuições sociais e interventivas gerais, senão permitir que estas, no ICMS monofásico sobre combustíveis, também fossem cobrados com suporte em alíquotas específicas e que o referido imposto pudesse gravar o preço usualmente praticado pelo mercado e não tão somente o preço de venda. Aprovada a PEC 277, restou transformada na Emenda Constitucional 33 de 2001 em 11 a ministra vota por videoconferência. Outubro de 2001. Ao fundo, estante em madeira com bastante livros. Publicado em 12 de e à esquerda, a bandeira hasteada do Brasil e a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul. A natureza taxativa do artigo 149, parágrafo 2º, a ministra usa uma toga preta, inciso 3, uma a espécie linha A de da Lei capa Maior, sobre que é os o ombros. cerne da controvérsia, na minha visão. Digo eu, a questão é extremamente sensível, não somente do ponto de vista jurídico, como também do econômico, a comportar, reafirmo, distintas interpretações, como só ia acontecer no campo da hermenêutica jurídica. Contudo, assento desde logo o entendimento de que o elenco da linha A do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição não é meramente exemplificativo. Não se trata de números abertos, mas sim taxativo, números cláusulos. Na minha visão, podem vir a ver as compreensões contrárias. Trata-se de efetiva delimitação de estatura constitucional das bases materiais de incidência das contribuições interventivas e sociais gerais.
Roque Antônio Carrasa, em sua obra Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, Perfil Constitucional, Inexigibilidade da Contribuição para o INCRA, Questões Conexas, ao analisar as alterações no Regramento Tributário Constitucional, leciona que a Emenda Constitucional 33 apontou, aspas, tanto as bases de cálculo possíveis como as alíquotas possíveis, restringindo a liberdade de ação do legislador federal. Repito, restringindo a liberdade de ação do legislador federal, que nesses casos, nesse campo anteriormente era amplo, e expulsando do sistema normativo as leis que dispunham de forma contrária. Fecho aspas. E reproduzo no meu voto o trecho da obra citada. Olho ainda no magistério de Andrei Pitten Veloso, eminente juiz federal da 4ª Região, o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei Maior, aspas, possui um conteúdo restritivo, visto que, ao conformar tais competências tributárias, impõe lindes aos seus contornos, julgue o legislador tributário a eleição de uma das bases de cálculo que indica de forma taxativa, entre parênteses, faturamento, receita bruta, valor da operação ou alguma unidade de medida, na excepcional hipótese de ser adotada uma alíquota específica. Fecho aspas. Nesse diapasão, sem descurar a natureza jurídica diversa da contribuição para o PIS/COFINS e importação, com igual assento no artigo 191 da Carta Política, dentre outras particularidades presentes no recurso extraordinário 559.937, rememoro que esta Suprema Corte, em 20 de março de 2013, a unanimidade reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 7º, inciso 1, da Lei 10.865 de 2004, precisamente na parte extrapolada à base de cálculo preconizada pelo artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3A da Lei Maior. Explicito. A legislação infraconstitucional de regência da contribuição PIS/COFINS de importação previa, além do valor aduaneiro, base preconizada pelo artigo 149, parágrafo 2º, 3A da Constituição Federal, o acréscimo de outros valores, precisamente do valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições. Em tal assentada, nos exatos termos de seu voto, a ministra Ellen Grace, relatora, destacou, se haver, aspas, uma relação de complementaridade, fecho aspas, entre os comandos dos artigos 149 e 195 da Lei Maior. Em pauta, recurso extraordinário 603.624. Fiação São Bento S.A. contra União. Por videoconferência, vota a relatora, ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Da Emenda Constitucional 33 de 2001, mas sim compreender plenário julga a cobrança sobre a folha de pagamento das empresas com destinação ao SEBRAE, APEX e à ABDI. Das contribuições de seguridade social. Essa, penso, a ilação que melhor se coaduna com as razões de decidir, então explicitadas pela eminente relatora, ministra Ellen Grace, que me antecedeu na cadeira que hoje ocupo nesta casa. Disse Sua Excelência, abro aspas, há, entre o artigo 149, de um lado, e o artigo 195 da Constituição, de outro, uma relação de complementaridade. As normas constantes de tais artigos têm de ser combinadas e coordenadas para fins de compreensão da extensão e do modo de exercício da competência relativa
a instituição das contribuições de seguridade social. Importa, para o julgamento do presente recurso extraordinário, ter em consideração o disposto no parágrafo 2º, inciso 3A do artigo 149, acrescido pela Emenda Constitucional 33 de 2001, no sentido de que as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, aspas, poderão ter alíquotas a ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e no caso de importação, o valor aduaneiro. Fecho aspas. Confirma ainda a natureza taxativa do rol em exame, o próprio reconhecimento por essa Corte de que inconstitucional, à luz do artigo 149, parágrafo 2º, 3A da Carta Política, a legislação ordinária instituidora da contribuição ao PIS/COFINS de importação. Transcrevo ainda trecho da fundamentação em que é explicitado que, após a alteração introduzida pela Emenda Constitucional 33 de 2001, estar à margem de atuação do legislador ordinário limitada ao rol de bases econômicas da linha A do preceito constitucional em apreço. Com o advento da Emenda Constitucional 33 de 2001, contudo, a enunciação das bases econômicas a serem tributadas passou a figurar como critério quase que onipresente nas normas de competência relativas a contribuições. Isso porque, dizia a ministra Ellen, o parágrafo 2º, inciso 3 do artigo 149, fez com que a possibilidade de instituição de quaisquer contribuições sociais ou interventivas ficasse circunscrita a determinadas bases ou materialidades, fazendo com que o legislador tenha um campo menor de discricionariedade na eleição do fato gerador e da base de cálculo de tais tributos. Fecho aspas. Bom, no voto, eu afirmo, mantive na minha fundamentação, que ratifica tal linha argumentativa o voto proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli, no sentido da inadequação de se, aspas, interpretar as bases econômicas ali mencionadas como meros pontos de partida para a tributação, porquanto a Constituição, ao outorgar competências tributárias, o faz delineando os seus limites. Fecho aspas. Razão pela qual conclui o artigo 149, parágrafo 2º, 3A da Lei Maior, aspas, delimita por inteiro a base de cálculo das contribuições sociais a ser adotada nos casos de importação. Fecho aspas. Aqui eu procedi à leitura e faço um registro, porque é relevante, que o eminente ministro Dias Toffoli já votou, apresentou o voto no plenário virtual, explicitando o seu pensamento nas particularidades do caso que estamos a examinar, e chegou à conclusão diversa da minha. Mas na leitura, quando fiz o estudo, esse foi o meu sentido. Destaco, e nessa mesma linha é que eu prossigo no meu voto, destacando igualmente o voto à época proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski, na parte em que assevera a taxatividade do elenco constante do preceito constitucional verbis. Senhor presidente, da mesma forma, eu acompanho a eminente relatora, que era a ministra Ellen, e agora o profundo voto apresentado pelo ministro Dias Toffoli, observando que o rol do artigo 149, inciso 3, a linha A, é um rol taxativo. Ele estabelece as bases econômicas sobre as quais podem incidir as alíquotas deste imposto. Fecho aspas. Prossigo eu. Verifico, portanto, que esta Corte, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário 559.937, já teve a oportunidade de apontar para o caráter taxativo do rol constante da linha A, do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição.
estando adstrito o legislador ordinário a observá-lo quando da instituição das espécies tributárias ali previstas. E no futuro, nos moldes do que já ventilado naquela evolução histórica. Quem vota é a relatora, ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Na edição da Emenda Constitucional 33 de 2001, uma vez voltada à PEC 277, a delimitar a base de cálculo da CID de combustíveis, entendo que os motivos vários, por mais relevantes, sopesados no âmbito dos debates parlamentares, não contaminam nem determinam o texto constitucional. O regramento introduzido pela Emenda Constitucional 33 de 2001, à luz da sua redação, apresenta-se dotado de generalidade e abstração, a desvincular a norma jurídico-constitucional para fins de interpretação e aplicação da intenção, da suposta intenção do legislador. Tal fenômeno, como sabido, se opera tutor, no exato momento em que promulgada a emenda constitucional, nos mesmos moldes do que ocorre, de resto, com todas as leis. É dizer, ainda que se possa perscrutar os propósitos do legislador na tarefa de produção das leis, em certas hipóteses, operação indispensável à apreensão do significado da norma jurídica, os eventuais e possíveis motivos, ou seja, a intenção do legislador, não são condutores da solução hermenêutica que se venha a emprestar ao caso. Na lição de Ezio Vanoni, no seu clássico Natura et Interpretatione del Legge Tributario, as concepções e os desígnios daqueles que participaram do processo legislativo, é a menos legislatória chamada, a despeito de importantes, não têm o valor de interpretação autêntica. Servem para uma primeira aproximação a mens legis, mas não bastam para determiná-la. Para a construção do sentido dos enunciados normativos, decisivos são o texto e o contexto das leis, considerados na interpretação literal, sistemática e teleológica, haja visto que, uma vez promulgada, a lei se desprende das projeções e dos propósitos daqueles que a redigiram, propuseram, discutiram, aprovaram e sancionaram, assumindo vida própria. Essa é a lição da doutrina citada. Em suma, ainda que em tese se pudesse resgatar tal ou qual mens legis, observada a estrita dicção do artigo 149, parágrafo 2º, 3A da Constituição da República, penso eu inviável extrair interpretação no sentido de que o texto constitucional não alcança e emoldura os limites da atuação discricionária do legislador ordinário no que tange às bases de incidência de todas as espécies tributárias ali previstas, a exemplo das contribuições de intervenção no domínio econômico. Em matéria de direito tributário, precisamente exação, entendo de bom ouvir o respeito primeiro ao texto da lei, acompanhado de certo comedimento interpretativo do Estado juiz, do mesmo modo como se procede na seara do direito penal, pois ambos consubstanciam ramos do direito cujas origens remontam à proteção da esfera jurídica dos cidadãos em face do Estado. Não por outro motivo, a nossa Constituição Federal, alinhada àquelas de índole democrática, reverencia o princípio da estrita legalidade na imposição de penas e tributos, sem dúvida um dos alicerces da formação e manutenção da sociedade do Estado, exigência de longa data arraigada na cultura jurídica ocidental, como
como bem demonstra, aí eu transcrevo passagem da Magna Carta de 1215 e do Bill of Rights. Resumo da leitura. Prossigo dizendo, no ordenamento jurídico brasileiro, acresço, o Código Tributário Nacional bem revela o cuidado para impedir o ingresso indevido do Estado na propriedade dos cidadãos, ao trazer em seu bojo o capítulo 4º, artigo 107 a 112, tópico dedicado a explicitar a forma com que a legislação tributária deve ser interpretada e, se o caso, integrada. Em pauta RS 603.624, registro no Fiação São aspecto Bento S.A. contra União. Caso voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio ao exame do recurso extraordinário sobre a contribuição ao PIS/COFINS importação verdes. A fúria arrecadadora há de ser afastada da base de incidência. Já tive a oportunidade de dizer que o contribuinte não fatura tributo. Quem o faz é o Estado. Não há como se partir para a ficção jurídica, quando a norma é expressa a respeito da matéria, colocando-a em segundo plano. Não bastasse o disposto na linha A do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição Federal, tem-se que não cabe mesclagem sequer em relação às taxas. Parágrafo 2º do artigo 145 da Carta Federal. Fecho aspas. Prossigo. Assim, embora o regramento tributário seja informado por todos os vetores constitucionais que a Lei Maior contempla, incluídos os diversos comandos contidos em seu texto, uma vez delimitadas as bases materiais de incidência das contribuições de intervenção do domínio econômico, pelo poder constituinte derivado, é verdade, descabe, a meu juízo, emprestar interpretação extensiva à espécie, chancelando base de cálculo em desacordo com o comando constitucional e, em última análise, a cobrança de tributo ao arrepio do ordenamento jurídico. Esta, inegavelmente, data máxima vênia, é a conclusão que se amolda àquela já adotada por esse Supremo Tribunal Federal quando do exame da citada contribuição para o PIS/COFINS de importação, reconhecida, repito, a complementariedade dos preceitos constitucionais, mas sem prejuízo da submissão ao rol da linha A, implementado pela emenda 33 de 2001 em exame. E aí eu reproduzo o fecho do voto da ministra relatora naquele feito onde a ministra Erling concluiu. A contribuição do importador tem como suportes diretos os artigos 149.2 e 195.4 da Constituição Federal, mas também se submete, como se viu, ao artigo 149, parágrafo 2º, 3 da Constituição Federal, acrescido pela emenda constitucional 33 de 2001. Prossigo eu. Em outro giro, porque legislação anterior merece enfrentamento a questão acerca das consequências jurídicas sob o prisma temporal emanadas do advento da emenda constitucional 33 de 2001, desde logo externando minha particular compreensão de que o ponto não ostenta, com a devida vênia, maior complexidade. A lei fundamental, a um só tempo, inaugura e fundamenta toda a ordem jurídica que dela retira suporte. A Constituição é vértice do ordenamento, e seu arcabouço normativo e principiológico esprai-se de imediato pela ordem infraconstitucional, ceifando, sem exceções, por não recepcionada, a validade de toda e qualquer norma legal com ela incompatível. Assim se dá inexoravelmente, sempre que uma ordem constitucional sobreleva, se quer de todo adequado denominá-la de nova, pois que ela simplesmente é a ordem vigente. Tem o que se opera rigorosamente, de igual modo, quando da alteração da lei maior por emenda constitucional. Ao advento da emenda constitucional, erige-se de plano nova ordem quanto à matéria, objeto da alteração, que recepciona e de imediato toma por sua
a legislação anterior ou, se com ela incompatível, aponta o indelével vício da inconstitucionalidade, traduzido em não recepção. Em síntese, essa razão da seguinte assertiva constante do voto da ministra L no multicitado concurso extraordinário 559/1977. Aspas. Sendo clara a delimitação da competência tributária pelo critério da base econômica, no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3A da Constituição, a sua inobservância só se viabilizaria mediante um juízo de inconstitucionalidade da própria emenda constitucional 33 de 2001, que acrescentou aquele parágrafo. Fecho aspas. Prossigo. Visualizada a questão por tal prisma, penso, com a devida vênia, não se sustentar a tese de que a redação do inciso 3 do artigo 149 da Lei Maior, ao lançar mão do tempo futuro do verbo poder, poderão ter como alíquotas as elencadas na linha A, não teria traduzido... O plenário julga a cobrança sobre a folha de pagamento das empresas com destinação ao SEBRAE, à PAX e à ABDI. Antes da emenda constitucional 33 de 2020. Em pauta, recurso extraordinário 603.624. Fiação São Bento S.A. contra União. Relatora ministra Rosa Weber. Poderão, valida as contribuições anteriormente instituídas, seria consagrar, a meu juízo, de forma jurídica inadequada, a convivência de espécies tributárias idênticas, contribuições de intervenção no domínio econômico, sobre regimes tributários diversos, embora todas sob a égide de um só comando. A ministra vota por videoconferência. Eu estou enfrentando aqui aspectos trazidos nas contas razões. Compreendida a Constituição Federal como marco zero da ordem jurídica, fenômeno que se repete quando da alteração constitucional por emendas, a técnica redacional que se utiliza do futuro verbal, além de própria ao texto constitucional, pois que sempre irradia seus efeitos de imediato alcançar presente e futuro, não se traduz em permissão para que sejam mantidas normas infraconstitucionais anteriores e incompatíveis com a lei maior. Considero, por fim, sob o ponto de vista teleológico, que o artigo 149, parágrafo 2º, 3A da Constituição, se insere na tendência evolutiva do sistema tributário nacional de substituir a tributação da folha de salários por aquela incidente sobre a receita ou o faturamento, contribuindo, assim, para o combate ao desemprego e ao sistemático descumprimento das obrigações laborais e tributárias das empresas, designado pelo eufemismo de informalidade, que leva à marginalização jurídica de expressiva parcela de trabalhadores brasileiros. No plano constitucional, a política de desoneração. No plano constitucional, a política de desoneração tributária da folha de salários restou positivada com o advento da emenda constitucional 33 de 2001, que delimitou as materialidades das contribuições sociais e interventivas gerais, restringindo-as, repito, à exaustão, ao faturamento, à receita bruta, ao valor da operação e ao valor aduaneiro, com a óbvia exclusão da folha de salários. Aí, já a emenda constitucional 42 de 2003 estendeu essa política às contribuições de seguridade social, ao incluir o parágrafo 13 no artigo 195, autorizando a substituição da contribuição patronal sobre as remunerações pagas a pessoas físicas pela COFINS
contribuição securitária que onera a receita bruta das empresas. Eu estou me referindo aqui ao artigo 195, inciso 1, alíneas A e B da Carta, com a redação da emenda 42. Arthur Ferreira Neto, no artigo A tributação da folha de salários como prática naturalmente injusta, explicita a ineficiência e a desigualdade provocadas por tal sistemática de cálculo, asseverando que a tributação da folha de salários é antisonômica e ineficiente, tanto para o Estado quanto para o mercado, e é modalidade de imposição que sequer pode ser justificada em razão de alguma vantagem extra fiscal que poderia estar a promover. Precisamente por essas razões, impõe-se reconhecer que nenhum argumento racional poderia tornar inteligível e legitimar a escolha do poder constituinte ao eleger a folha de salários como base econômica de uma determinada norma de competência, a não ser o puro arbítrio do legislador constitucional pretender submeter à tributação uma parcela econômica da realidade que não é capaz de projetar efetivamente riqueza. Fecha parênteses. Por essa razão, continua ele, analisando-se criticamente os possíveis fundamentos que poderiam justificar a tributação da folha de salários, verifica-se que nenhuma vantagem ou mérito pode ser atribuído a essa forma de imposição tributária, pelo menos se ficarmos limitados aos 4 modelos ideais a que referimos. Fecho parênteses. Diante disso, continua ele, poder-se-ia concluir que a adoção da base de folha de salários como modalidade de tributação ilustra opção naturalmente injusta, irracional e irrazoável. E mesmo que não tenhamos instrumentos jurídicos que permitam declarar a invalidade de norma de competência tributária que consagre essa forma de tributação, nada nos impede, diz ele, de reconhecê-la em uma perspectiva crítico-científica como uma escolha impositiva indesejável e, portanto, carente de plena legitimidade. Fecho aspas. Aqui é um artigo publicado na Revista de Estudos Tributários, Porto Alegre, volume 16, página 23 a 44, de 2013. O autor analisa a referida tributação sob a ótica dos modelos racionalista, oportunista, funcionalista e defensores da tributação de dados pessoais. Prossigo. O mecanismo de evitar, ou no mínimo não priorizar, a tributação sobre a folha de salários, identificado com as emendas constitucionais 33 e 42, respectivamente de 2001 e 2003, a meu juízo, configura sensível evolução do sistema constitucional tributário brasileiro. Nessa linha, a exegese sistemática do artigo 149, parágrafo 2º, 3A da Carta Política, à luz dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, consagrados Vota a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Também orienta interpretação excludente da possibilidade à esquerda, em primeiro plano, após uma o janela da emenda constitucional com vidros transparentes, contribuições com vista interventivas sobre a folha uma de salário. planície arborizada cortada por uma pista de agora, asfalto. senhores ministros, o pedido de modulação dos efeitos Bandeiras hasteadas formalmente do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul. a que me referi ao fundo relatar prateleira em madeira com bastante livros. Digo eu, postulada a modulação dos efeitos da decisão, no caso de procedência da ação, a meu juízo procedente, cumpre ressaltar que as decisões judiciais declaratórias produzem, como regra geral, efeitos ex tunc, porque consistem, a rigor, em pronunciamentos do Poder Judiciário sobre o direito pré-existente a elas mesmas. Entendo eu que a modulação dos efeitos da decisão na jurisdição constitucional há de satisfazer as seguintes condições. Primeiro, ter lugar em face de decisão que altera expectativa normativa judicial consolidada e, portanto, cria regra nova. Segundo,
mostra-se necessária para proteger a confiança legítima que resultou na prática de atos com respaldo em autoridade aparente. Terceiro, observa a boa-fé objetiva enquanto princípio geral do direito norteador das decisões judiciais. E quarto, preserva direitos fundamentais do contribuinte contra o Estado. Não é data máxima dele o caso. Destaco, em arremate, minha convicção de que o argumento consequencialista, data máxima dele das compreensões contrárias, não constitui fundamento válido para a modulação dos efeitos da decisão judicial. A adoção da medida deve, ao contrário, estar calcada e legitimada pela deontologia extraída da própria Constituição. Nessa ordem de ideias, longe de ostentar caráter discricionário ou traduzir arbítrio da Suprema Corte, a atribuição de efeitos prospectivos resulta, quando verificadas as condições que a exigem, do dever inerente à jurisdição de assegurar a melhor harmonização possível entre o império do direito, de um lado, e de outro, os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa linha, pedindo escusas, senhores ministros, pelo tempo e pedindo mais ainda toda a vênia às respeitabilíssimas posições contrárias e compreensões divergentes, eu dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação e reconhecendo a inexigibilidade das contribuições para o SEBRAE, a APEC e a BDI a partir de 12 de 2001, data da vigência da emenda constitucional 33 de 2001, reputar indevidos os recolhimentos assim efetivados pela autora, observada a prescrição quinquenal, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais. E fico aqui, senhor presidente, porque a tese que eu estaria a propor só teria sentido na hipótese de prevalecer este voto. Então, eu fico na procedência, no provimento do recurso extraordinário nos modos que acabei de expor. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa. Tendo em vista o adiantado da hora e a complexidade do tema, nós voltaremos ao mesmo no início da sessão de quarta-feira, sem prejuízo da pauta que está sendo elaborada, que será comunicada aos suas excelências os ministros. Eu declaro encerrada a sessão, agradeço a presença dos senhores advogados, agradeço a presença do Ministério Público, doutor Humberto Jacques, agradeço a presença dos colegas e declaro encerrada a sessão.